Olá, estamos mais um Canoas Podcast aqui no Estúdio AT Play, o espaço audiovisual do Grupo Último Maneiro de Comunicação e Mídia. Aqui em Canoas, muito bem acompanhado hoje no dia 28 de junho, no dia do orgulho LGBTQIA+, com a Mariana Rodrigues, psicóloga. Tudo bem, Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Com a Zafira. Oi, tudo bem? E com a doutora Bianca Hilgert. Isso, boa noite. Finíssima. E é presidente da Comissão Diversidade da OAB Canoas. Isso. Eu quero começar contigo, bem-vinda, né, a todos vocês. E eu quero começar contigo. Por favor, apresenta o teu trabalho para a gente, porque apesar desse nosso tom festivo aqui de celebração, que eu acho que a data pede, né, que se celebre as conquistas que existem, a gente enfrenta inúmeros problemas, né, de estar no Brasil, né, e a gente pode trazer uns dados interessantes. Inclusive, a gente tem uma cerveja aqui da Sapatista, né, da Roberta Pierri, que trouxe para a gente presente, temos o apoio da Sapatista. E vocês podem ficar à vontade para tomar também a nossa cerveja. É o dia do orgulho, a gente tem que celebrar. Pode abrir uma cerveja. Por favor, pode abrir uma cerveja e tomar. Eu vou abrir aqui. Mas temos também muitos problemas, então vamos começar contigo, Bianca. Por favor. Vamos começar comigo. A advogada. A advogada. Fala pra gente como é que é o teu trabalho, como funciona e por que ele tem que existir. Para quem ainda não sabe. Sim. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês, né? 28 de junho é dia de celebração, sim, mas antes de qualquer coisa é dia de luta, né? Nós comemoramos o nosso orgulho, com certeza, o orgulho de sermos quem somos, né? Mas principalmente temos orgulho daqueles que foram antes de nós, daqueles que são massacrados todos os dias, né? Em virtude da sua orientação ou do seu gênero. 28 de junho de 69 ou 72, 69 foi a revolta de Stonewall, né? Que é o que deu origem à organização mais moderna, né, do movimento LGBTQIA+. Eu sempre digo LGBT porque eu já me perdi nas letras, tá, gente? Faz tempo já. Né? Bom, eu sou presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Subseção Canoas, faço parte da Comissão Estadual também, né? Foi a primeira presidente do Conselho LGBT de Canoas, agora está retornando esse conselho. Teve uma nova gestão, já teve uma nova votação, né? Já logo vai ter nova presidência, mas participei de toda a estruturação desse conselho, né? Da briga que foi para conseguir legalizar, né? E termos um conselho para tratar de direitos LGBT na cidade de Canoas. Estamos aí há uns 10, 12 anos tentando fazer esse trabalho, sempre voltado para os direitos humanos e em defesa das minorias, né? Todos os avanços que nós tivemos na pauta LGBTQIA+, foram por conta da advocacia. Todo mundo... Eu vou dizer por que eu falo advocacia. Porque todo mundo diz assim, foram avanços que vieram do judiciário, porque foram decisões do judiciário, né? Mas só aconteceram porque os advogados e advogadas foram lá pedir. Então, é conquista da advocacia, sim. Tem que puxar o assado pro nosso brasileiro aí também, né? Hoje, no Brasil, todos os direitos que nós temos, desde casamento, né? Nome social... nome social, né? Adoção, criminalização dos crimes de homotransfobia, todos vieram do judiciário, todos vieram de processos judiciais, de processos... eu me perdi agora. Todo mundo tomando cerveja, eu vou ter que terminar a minha água agora, porque é feio não terminar as coisas. Daí eu já vou abrir minha cerveja. Eu tô com água aqui. Continua assim. Todas as nossas pautas só avançaram no judiciário. Nenhum projeto de lei avançou no Congresso
né? Ao contrário, por exemplo, do famigerado Estatuto da Família, né? Que continua lá para votação, lá no Congresso, né? Que diz que a família LGBT não é família, que não pode ter casamento, não teremos adoção. Então, todas as pautas que retrocedem, elas estão ainda, né? Oxigenadas lá, estão lá respirando, e as pautas da nossa comunidade não passam, a não ser por avanços por decisão judicial. Decisão judicial, ela funciona, é um avanço, é maravilha, a gente tem que comemorar, mas daqui a pouco a gente pega aí essa bancada fundamentalista que nós vemos hoje e passa um projeto desses aí, retrocedendo tudo, né? E esse movimento, né, Bianca, não seria o que é se não tivesse a militância. Zafira, como é que é a tua vivência? Conta pra gente quem tu é e como é que tu colabora para que esse movimento busque esses direitos. Primeiramente, obrigado pelo convite. É incrível estar aqui. Como drag queen, estar num espaço como esse é maravilhoso, porque a gente é tão acostumado a estar no palco, a estar na rua, que ser levado a sério é difícil de vez em quando, porque eles olham pra drag e eles ficam pensando lá nos programas que tinham na Eliana, que tinham no Gil, e vem aquela coisa engraçada, as coisas do Horror Total que tiravam um sarro da drag queen, né? E satiriza, ver que, né? Isso, e ver que a gente também a gente também tem o que falar, né? Porque embaixo disso tudo aqui, toda essa maquiagem que depois eu vou ter que botar na parede pra tirar, tem uma pessoa com sentimentos, que sente, que fala, que chora, né? E a minha vivência como drag, quando eu comecei, era uma coisa muito... Eu tinha 15 anos, 16 anos. Então, assim, eu não sabia muito o que fazer, como começar, o que eu ia fazer. Então, eu comecei a circular grupos, conhecer pessoas que me mostrassem, ó, drag é isso aqui. Drag é close, mas drag também é manifestação. Porque a partir do momento que tu bota uma peruca, tu já tá indo contra aquela normatividade que a pessoa quer que tu esteja daquele jeito. Tudo bem de ser gay, mas não seja uma bichona feminada. Tudo bem de ser gay, mas não bota uma peruca na cabeça. Então tu imagina tu ter que ouvir isso com 15 anos, teu sonho é estar com uma peruca na cabeça, sabe? A partir desse momento que tu já coloca, tu já começa a sair na rua, a peitar a sociedade, tipo assim, não, eu quero me vestir desse jeito, eu quero estar assim no palco, na rua, onde eu quiser que eu esteja, eu vou estar assim, porque é uma revolução, né? A arte drag, ela trouxe essas coisas pra muita gente, tanto que hoje tem homens que fazem drag, homens héteros que fazem drag, mulheres que fazem drag. Então, Zafira, que hora que oportuno. Explica pra quem não entende ainda o que é uma drag. A arte drag começou há muitos anos atrás. Eu não sei dizer a data, porque eu sou meio, né, louca. Mas, antigamente, no teatro, as mulheres não poderiam fazer seus papéis. Não poderiam atuar, na verdade. Então, os homens se vestiam de mulheres para fazer os papéis. Tanto que drag vem dress like a girl. Vestido como uma garota. E aí, então, começou isso. E aí, abrangia, assim, das pessoas começarem a roubar. Pegar que é nosso, né? Drag é uma arte nossa, da população LGBT. E aí pegaram e a gente começou a se montar, trazer, e drag é uma arte, né? A gente tá ali para mostrar que tem militância, mas que a gente é artista. Tanto que existe vários tipos de drag, que nem eu, que sou essa coisa mais feminina, tem a drag que é mais artística, tem uma drag que eu acho maravilhosa, que ela é eu não vou lembrar o nome dela, daqui a pouco eu pesquiso, que ela se monta, assim, com várias expressões artísticas, de árvore, se monta de palhaço, assim, Alma Negrou o nome dela. E ela é incrível, sabe? Ela faz umas coisas extremamente diferentes. E é drag também, é arte também, mas as pessoas ainda estão atroladas que drag tem que ser essa coisa feminina, e quando na realidade não, a gente se expressando artisticamente, a gente já tá sendo uma drag, né? Mariana, tu como psicóloga, a tua experiência com a comunidade LGBTQIA+, como é que é? O que tu traz de mais forte, assim, do que tu ouve em clínica? Então, eu sou uma psicóloga que vem do movimento, né? Isso eu acho que é um diferencial importante e é, inclusive, o que me estimulou na minha carreira, na minha profissão, construir um espaço de escuta seguro para a população LGBT, que ia mais, né? E toda a sua diversidade, todo esse universo. Uma das coisas que eu mais escuto e que sempre me estimula a me manter com esse enfoque de atuação é justamente a dificuldade que as pessoas têm de serem ouvidas, assim, de terem o seu sofrimento compreendido em todas as etapas da vida, desde da infância,
até mesmo a maioridade, passando por todas as etapas da vida, as pessoas encontram dificuldades em expressar sua sexualidade, em expressar seu gênero. E a psicologia como uma ciência que, de algum modo, se debruça sobre o que a gente pensa, sobre o que como a gente se comporta, sobre como a gente se expressa, ela deveria ter o dever de acolher as pessoas. Mas não é assim na prática. Na prática, a psicologia contribuiu para o contrário, para patologizar. Na prática tem a cura gay. Exatamente, né? Para tentar... para estimular projetos como a cura gay, patologizar a transexualidade e esse nicho de psicólogos e psicólogas que afirmam a diversidade, infelizmente, ainda é pequeno, né, diante de todo esse universo que a gente tem da população LGBTQIA+. Então, acho que o que eu mais escuto mesmo é quando as pessoas chegam... nossa, nunca achei que a terapia pudesse ser tão boa, porque as pessoas estão acostumadas com a terapia ouvidas, né? ser um lugar ruim. E aí tu inclusive, pensa... nem é sincero, né? Acaba não colocando bem o que queria para o psicólogo, porque... Tem coisas simples que eu acho que muitos de nós já passaram de alguma maneira, que é a simples forma de tratamento, né? Só a pessoa, ela chegar na psicóloga ou no psicólogo e presumir, por exemplo, que por tu ser uma mulher, tu vai ter uma relação com um cara, ou presumir que pela tua expressão de gênero, tu é uma mulher ou um homem, sem te perguntar, sem te ouvir, isso pode ser... se tu é uma mulher lésbica, por exemplo, isso, pronto, tu não vai mais querer voltar naquele psicólogo ou psicóloga, porque ele não te compreende. Já foi pré-julgado já de início. Ele não te compreende. Como que tu vai falar? Tu vai abrir tua alma, tu vai abrir teus pensamentos para alguém que não te entende. Então, é sempre uma via de mão dupla para a gente, né? Trazer os conhecimentos do movimento para dentro da psicologia e tentar transformar a nossa profissão em um espaço mais acolhedor. É sempre um desafio, é emblemático, mas a gente tanto tenta acolher como aprender também. Eu acho que eu aprendo muito com os meus pacientes, assim... e todo esse universo de diversidade, né? Hoje, uma das coisas que mais me chamam para falar, quando me chamam para falar para públicos, é explicar, né? O que é essa sopa de letrinhas do movimento LGBT, tá né? Aí uma coisa que eu tô louca para fazer. O B, o T, LGBT, U, V, X, Z já, não tem mais. Alguém tá afim de explicar isso tudo? Acho que a Mariana já tá com a palavra. Vamos tentar juntas, né? A gente Lady Gaga, Beyoncé. O B é de Bianca, tá? Só pra você saber. As pessoas, né, falam assim, por que a GLS era tão fácil, né? Por que expandiu, né? Gays, lésbicas, simpatizantes. Por que expandiu? Expandiu a partir de uma luta muito por política pública mesmo, por direitos e tal. Então, eu acho GLS uma sigla tão pejorativa. Na verdade, expandiu porque ninguém conseguiu explicar o que era simpatizante, sabe? Simpatiza. Simpatiza. Boate GLS. Assim, gente, não é boate GLS, boate LGBT, ninguém sabe? conseguiu explicar o que era o simpatizante aí. Simpatizante, tipo assim... Era o que tolerava, era o que aceitava estar junto. Acho que antes de explicar assim, um pouquinho, uma coisa que eu acho muito importante falar sempre é que geralmente quem discrimina, quem tem mais preconceito, fala, mas que bobagem, né? Pra que tanta letra? Mas, na verdade, quem categoriza que é a medicina, quem categoriza são os diagnósticos internacionais de doença. Eles começam com... E a gente afirma, e a gente apresenta respostas, e a gente faz esse jogo, faz essa inversão, né, de poder. Não, né? Então, por exemplo, o movimento trans começa a se organizar a partir do momento que a transexualidade vai ser lida como uma doença. Então, T, por exemplo, hoje significa trans. Mas aí já vem, né? Bom, mas trans, não só transexual, trans de transgênero, trans de travesti. Então, só dentro das expressões de gênero a gente já tem esse universo, né? E essa é uma sigla que é complexa porque ela mistura a orientação sexual, que é o G, o L, o B, né? Gay, lésbica, bissexual, com as identidades de gênero, como é o caso da população trans, e com outras questões que são anatômicas, como, por exemplo, a intersexualidade, né? Agora é QIAP+, né? Exatamente. O mais quer dizer que continua infinito, porque o ser humano lésbicas, gays, LGBT, trans,
Intersexo. que é queer, se eu não me engano, né? Isso. O queer. I é intersexo e P é pan. Isso, né? Isso, exatamente. E o A da Do A sexualidade, da porque assim sexualidade. como a gente Isso, pode tem lá. expressar a sexualidade, a gente pode também expressar uma sexualidade neutra, né? Aquela que não tem, a priori, um afeto... tem um afeto, mas não apresenta esse afeto da mesma forma que as demais sexualidades, assim, E né? cabe lembrar, para quem não está, né, também totalmente inserido aí, entendendo essa Você sigla é o que mais. Você é o mais, Você é o mais. é o Esse mais, discurso vai pro mais. vai chegar aí, vai entrar, em um momento vai entrar nessa sigla. O intersexo é o que era antigamente considerado hermafrodita. Tá? Esses são os intersexos, que em torno de 3% da população mundial é intersexo, né? Tem gente que nunca descobre, na verdade, que é intersexo, né? E é o que antigamente se denominava hermafrodita. É um movimento muito importante falar sobre os intersexos, porque no momento do nascimento, quando se percebe a intersexualidade, a primeira tendência é fazer uma cirurgia. Os pais escolhem. Os pais Isso, escolhem. Isso, aham. porque Que no tu momento quer? que percebe Tem a opção aqui. que tem os dois sexos, já faz uma cirurgia Imagina. para tentar corrigir aquilo ali, diz assim, ó, Corrigiu o quê? corrigiu, então agora aqui, ó, tem pipi, cria Aí entra como na menino, aí entra na e atividade, tu cria vai assim, fazendo isso. criançada. Então que eu isso conheço uma pessoa- existe um movimento muito grande para que não haja essa cirurgia, né? Acho que a Mariana deve trabalhar com alguma coisa assim. Mas em torno de 3% da população. É bastante, 3% é É que uma- bastante. toda, São 2% da população são de ruivos. Tem mais Olha intersexo só. do que ruivos. toda a sociedade, ela é construída... Não tem nada a ver isso que eu falei, mas. A partir da... Mas não, é mas é um muito dado muito interessante. Eu achei ótimo. É porque a gente se baseia numa ideia binária, né? É isso que o movimento fala, né? A gente se baseia numa ideia binária de ser, ou seja, se existe o homem, tem que existir uma mulher. E se existe um homem e uma mulher, ele deve se relacionar um com o outro. E qualquer coisa que escape a isso que é essa norma geral de como funcionam as coisas, tem que se adequar. Então, o intersexo como alguém que a partir da sua genitália não cabe nem nesse lado e nem nesse outro lado, ele precisa ser adequado, né? E por isso se faz essa cirurgia, para tentar se adequar. Dentro da nossa história, isso acaba sendo mais aceitável, infelizmente, socialmente, do que a gente pensar numa sociedade que não seja binária, numa sociedade que a gente possa transitar entre o ser homem e o ser mulher, que a gente possa se expressar de outra maneira. E isso é muito triste, porque é uma violação tremenda no corpo de uma criança, de um bebê que não tem um poder de decisão. Nesse caso, da pessoa que eu conheço, um dia, conheci como uma menina e amigas, vendo filme juntos, se divertindo. E um dia descobri que, quando eu fazer uma cirurgia, nunca passou pela minha cabeça. E aí uma outra amiga veio comentar que ela nasceu sem um sexo definido, na verdade, tinha a ver com a genitália mesmo, eu acho que não tinha nem o órgão feminino e masculino, mas tinha, acho que um útero semi alguma coisa, eu acho que através dali, eu não sei se os médicos decidiram que então não, é uma menina, e aí a partir dali ela viveu uma vida sendo colocada nessa caixa, né, e sem a genitália, então não podia se expressar, não sabia como Mas se ela se expressar. sentia como uma garota. Se apresentava como, se entendia como. E fez umas 10 cirurgias para fazer uma vagina ali, que, segundo ela, depois me contou, foram desastrosas. E hoje é um cara trans. Ou seja, depende, não sei, tem ligação, não tem ligação? Seria dessa forma, de qualquer maneira, se não tivesse nascido assim? Não sei, também é um papo bem complexo que eu não domino, mas é uma história bem interessante de contar. Na verdade, o estudo que baseia a cirurgia de readequação para intersexos foi baseado num caso em que a pessoa até se matou depois, né, da cirurgia, que foram eu não consigo lembrar agora o estudo de caso, mas pegaram, e não foi por vejam os absurdos que às vezes as coisas se montam, que não era um caso de intersexualidade.
Foi um menino, ele nasceu e foram fazer a cirurgia da fimose, e erraram a mão lá e cortaram a genitália. E aí o médico fez uma readequação e disse cria como menina, é uma Que menina. tu coloca a pele do pênis pra dentro, faz como se fosse uma entrada. Isso. E aquilo seguiu, assim. Só que aí mudaram de cidade, mudaram o nome da criança, mudaram tudo. E aí ele criou um estudo dizendo que, seria tranquilamente aceitável porque tu vai te criar conforme o padrão de gênero que vai te ser imposto. Então, se tu criou como menina, vai ser menina, não vai fazer diferença. Do que determina é a genitália. Aí depois, o que aconteceu? Essa criança que cresceu como menina se identificou como lésbica e em seguida como homem trans, mas na verdade nunca soube que o que ela tinha... Na verdade, era nasceu Sim. no sexo. É um looping. Uma coisa, foi uma violência. foi uma sequência de violências e é o Sim, estudo que era claro. aceito até Tanto pouco tempo. uma violência no corpo quanto na mente da pessoa, E se utilizava isso como como é regra que- para adequar, Como é que essa pra criança cresceu? reafirmar a cirurgia no intersexo. E a criança não era... Enfim, são coisas que a gente não... Eu fico pensando Não como é que essa consegue. criança cresceu com uma bomba de hormônio masculino dentro dela, sabe? Com barba E crescendo, houve pelo suicídio, crescendo, né? Foi um caso que terminou em Imagina suicídio. essa criança crescendo, olhando outras crianças. Mãe, mas por que ele é assim, eu sou assado? Na adolescência, mãe, por que eu sou uma menina, eu tenho barba e ele é menina e não tem? Sabe? Será Essas crianças sofrem muito no colégio. Muito. Né? Será que desde Tem pequena vontade. ela teve um acompanhamento com um hormônio feminino pra ser mais feminina? Ou não, sabe? Imagina, olha a violação que essa pessoa passou, sabe? É extremamente... O que nós total. estávamos conversando agora na antessala, antes, né, de começar, é o quanto a falta de uma educação sexual integral, desde a infância, a gente tem que se descobrir sozinho. Inclusive, eu fiz uma pergunta para a Zafira, que é, né, da onde surge a ideia da Zafira, de onde surge a drag Zafira, e a gente comentando, né, quantas pessoas confundem, né, a questão drag com ser trans e tal. Drag queen, trans, travesti... Foi... No início eu tinha 15 anos, eu comecei a assistir RuPaul's, eu disse assim, gente, é isso, olha só que legal. Homens que se montam, que fazem apresentação, é isso que eu quero, né? No início foi bem desastroso, né? Cada maquiagem uma pior que a outra, drag de banheiro, se maquiando no banheiro. E começou essa questão de eu começar a montar. E aí minha família, sempre, que esteve muito do meu lado, perguntava, mas o que é isso? Tu vai transicionar? Tu vai fazer transição? E eu assim, não, eu só quero me vestir de mulher, fazer show, me apresentar. Assim, mas como? Mas se vestir de mulher, tu vai ser que nem essa travesti da faixa que se prostitui, da quadra que se prostitui. Eu não quero me prostituir. E se eu quisesse, também não tem problema nenhum. Mas essa questão de invadirem, assim, uma coisa que não sabem, né? É muito difícil eles entenderem a diferença da travesti, da trans, da drag queen, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Drag queen é uma manifestação artística. Já a trans é como tu vive, né? E a Zafira surgiu num momento certo, assim. Eu queria um lado artístico, eu sempre gostei dessa coisa artística. E aí eu disse assim, vou criar uma drag. Criei. E de outros nomes, já foi Mary, já foi Michelle. Eu disse, não, eu quero uma coisa completamente diferente. Aí eu sempre gostei muito do Egito, comecei a pesquisar, assim, no Egito existe uma pedra chamada Zafira, que ela é roxa. E é a minha cor favorita. Eu assim, pronto, é isso aí. Essa vai ser minha drag. Você pode dizer que a Zafira é um personagem? Uma joia rara. Sim, a Zafira é uma personagem. Mas eu E quem tá por trás dessa personagem? Eu, Jean, Carlos. Mas eu adoro a fala que a Glória Groove dá, que eu acho muito interessante. Existe o Jean e a Zafira, mas como se fosse um só, sabe? É que nem a Larissa e a Anitta, a Xuxa e a Maria da Graça são uma pessoa só. E é a mesma coisa comigo. Eu tô montado, mas eu ainda vejo traços do Jean. E quando eu tô desmontado, eu vejo traços da Zafira. Porque não são duas pessoas, é uma pessoa só em um corpo, sabe? São duas identidades diferentes
mas num corpo só, porque nem se eu tô desmontado, eu não vou conseguir bater cabelo, né? Não tenho cabelo pra fazer isso. Mas se eu tô montado, eu consigo. Mas eu vou conseguir andar de salto igual desmontado, sabe? Então tem toda essa questão que, embora seja uma personagem, ela faz tanto parte de mim, Gian, quanto Zafira pra Gian, Gian pra Zafira. E a gente tava falando agora um pouco sobre violência, né? E a Bianca começou já falando sobre a questão, né? A gente falou, que comemorativo, estamos tomando cerveja aqui, tá celebrando-se hoje, né? O dia do orgulho, mas da violência, né? Acho que a palavra violência, ela vem casada, né? Com o movimento. Só falando coisa séria, nós estamos aqui. Eu vejo a gente brincando. Tá, volta. Vamos fazer o nosso merchan aqui para Sapatista. A cada 27 minutos, uma pessoa LGBTQIA+, morre no Brasil. Tu acredita que esse tempo eu ouvi falar sobre isso e minha colega de trabalho me olhou? Não, mas esse dado não pode... Eu vou olhar pra câmera. Esse dado não pode ser possível. Não, deve ter tantos outros lugares que matam bem mais que o Brasil. Porque, tipo assim... A expectativa de vida de uma travesti ou anos, né? transexual é 35 anos. Mas da onde isso existe? Mas por quê? Tipo, eu fiquei tipo assim... Gente, mas o Brasil calcula. Tem esse dado. Claro, fora daqui talvez a gente não tenha... o fora do Brasil esteja Cada 27 horas, né? Tu falou 27 minutos. 27 horas. 27 horas. Isso. Tenha menos recursos que o Brasil para tanto cálculo, mas ainda assim o Brasil está em primeiro lugar, que mais mata a população LGBT, né? E é o país do carnaval, da liberdade, da festa. O que acontece? Esse é um dado que ele é construído através de muito esforço do movimento social. Esse é o primeiro ano que a gente consegue que isso seja uma análise que saia dentro do Atlas da Violência, que tenha... Uma análise oficial, né? Que tenha uma análise oficial. Então, ou seja, a subnotificação... ela com certeza joga esse número para muito mais para baixo do que ele realmente é. Então, assim, se a gente já está nessa posição com os recursos que tem, a partir de a gente vai mapear mais e vai descobrir que o Brasil mata mais do que a gente sabe, né? Então isso porque e também a questão da criminalização, né? Com certeza, com a criminalização da LGBTfobia, os dados vão aumentar, porque vai haver uma notificação maior, vai haver aparece, né, no cadastro, no boletim de ocorrência ali, que houve, né, um crime de LGBTfobia. Então, os números vão começar a aparecer de forma bem galopantes e bem mais abrangentes. Porque... No teu trabalho que tu faz, que tu realiza aqui junto ao OAB Canoas, qual é a frequência das pessoas que procuram? Claro, obviamente, metade das pessoas não procuram, né? As pessoas ainda não estão acostumadas a denunciar, né? Por quê? Porque não haviam cartórios especializados na polícia, não havia um departamento especializado na OAB, os juízes ainda não sabem julgar de certa forma. Tem que ser um trabalho no judiciário, tem que ser um trabalho em conjunto, tem que ser advogados, Ministério Público, juízes, a polícia, né? A gente fez um curso ali bastante importante, né, no último ano e foi feito mais um agora sobre o atendimento para a população LGBT nas delegacias e nos cartórios. Por quê? A travesti tinha um problema na rua, ela não ia na delegacia, porque ela sabe que ela ia ser, mais uma vez, né, maltratada, ia sofrer mais uma violência com o tratamento que tinha ali e não procurava ninguém. A mulher lésbica, então, né, gente, a gente sabe que não tem dados não tem dados oficiais de estupro de lésbicas, né? E a gente sabe que o estupro da lésbica é uma situação presente, recorrente, né? O que chamam de estupro corretivo, né? Que é tu é lésbica porque tu nunca provou um homem direito e eu vou te ensinar isso. Isso acontece dentro da família, isso acontece entre os amigos, isso acontece todos os dias e nós não temos notificação disso, porque as mulheres lésbicas não conseguem, já por uma vergonha, condição, né, e que com certeza, né, a psicóloga interpreta da melhor forma, mas eu, da minha parte, interpreto que é também com relação ao tratamento que vai receber, né, o tratamento que vai receber na delegacia,
Então, tem sido feito todo um trabalho em cima disso, né? Capacitação da Polícia Civil, nós fizemos aqui em Canoas, foi... Delegada Tatiana, eu vejo bastante Delegada ativa. Tatiana, que é do nosso cartório das diversidades, na 4ª DP. O cartório de Canoas foi o primeiro do estado, né? Começou acho que faz 12 anos agora, 11... Número eu não sei, eu só sei que os honorários são 20%, o resto... Isso aí a gente... Aí é grave. Foi o primeiro cartório, foi em Canoas, a primeira foi a doutora Sabrina Defente, se não me engano, né? Foi a primeira delegada que abraçou a ideia de fazer o cartório LGBT, não só para todos os crimes de intolerância, né? Para racismo, intolerância religiosa, porque a intolerância religiosa é uma realidade, eu trabalho muito com isso, com os povos de terreiro, povos de matriz africana, sou de matriz africana, né? E o espaço especializado, a escuta especializada, como vai sair o boletim de ocorrência? Ali começa todo o nosso trabalho, né? Para conseguir chegar num culpado, conseguir chegar num indiciamento, conseguir levar até a justiça, conseguir fazer com que essa pessoa tenha que se apresentar, né, para a autoridade, porque às vezes só falta chamar na autoridade, né? Às vezes só falta isso e a pessoa melhora. Né? Isso aqui em Canoas, né? Aqui em Canoas. Tá, vamos supor que eu queira sair lá de Novo Hamburgo, Gravataí e vir em Canoas. Tem como fazer isso? Só no cartório de lá. Isso é bem importante para as pessoas, né? Assim, ó. Eu digo assim, a cidade que não de Gravataí, onde eu moro, vou em Gravataí falar sobre... Sabe o que tu faz? Porque em Gravataí, o pessoal da Comissão da Diversidade da OAB de Gravataí quer criar, né, o cartório lá na delegacia em Gravataí. Eu sempre digo assim, aconteceu em Novo Hamburgo, não tem delegacia especializada em Novo Hamburgo, vai na OAB e procura a Comissão da Diversidade Sexual. Um advogado vai te orientar, vai te ajudar para tu chegar na delegacia e ter um atendimento adequado, ou vai te acompanhar. Nós, da Comissão da Diversidade, a gente sempre tenta prestar esse serviço. Sempre tenta acompanhar ou direcionar, ou ver se precisa um olhar mais atento, né? Porque a gente sabe que até mesmo dentro da condição, assim como em todas as áreas, mesmo dentro da sigla LGBT, a gente sabe qual é o LGBT que vai ser tratado melhor e o que vai ser tratado pior, né? Com certeza. Né? Eu sou uma mulher lésbica advogada que não vai sofrer preconceito por aí, ninguém vai me atirar piadinha por aí, a gente sabe disso, né? Mas eu sou advogada, eu sou branca, sou privilegiada, né? E posso vir abertamente falar sobre a minha condição. E já começa a entrar naquela questão toda de todas as minorias, né? Mas aí experimenta ser sapata preta, gorda, né? Tu tem todo um diferencial. Mas, pobre. Mari, tu não acha que essa questão do nicho que a gente é posto é um pouco imposto por nós mesmos, LGBTs? Tu é lésbica e preta, tu é lésbica e branca, tu é lésbica e gorda, tu é gay e preto, tu é gay, preto e gordo. Tu não acha que a gente impõe um pouco essa gente, a gente já bota um pouco essa gente dentro de uma caixinha quando a gente fala isso? A POC, a afeminada, a padrão, sabe? Quando a gente começa a colocar as pessoas nos nichos. É uma pergunta difícil de responder sim ou não, porque eu acho que existe uma razão para isso acontecer, né? Primeiro, acho que tem uma fase de amadurecimento do movimento no Brasil, que é um movimento que, tipo assim, as pessoas precisam disputar espaço, porque não tem espaço para todo mundo na sociedade como ela se organiza hoje. E isso acaba criando uma certa concorrência entre o movimento que faz com que as pessoas precisem, de algum modo, assim, se... Diminuir. Não sei se diminuir, se categorizar, vou botar esse termo para não botar juízo de valor, se identificar, se categorizar e aí, bom, para ir atrás de um direito que é seu, para montar seus grupos. E aí tem um efeito que é o que tu tá falando agora, Zafira, sobre, bom, quando isso deixa de ser algo que agrega e passa a ser algo que nos desagrega e nos fragmenta. Eu acho que isso acontece, mas eu acredito que há um jeito de a gente afirmar o que é a nossa identidade, o que é determinados
determinadas características que são importantes para a gente se reunir enquanto coletivo, para a gente conquistar o direito, sem isso ser um elemento que nos fragmente ou que produza uma outra violência sobre outro. Eu entendo o que tu fala, eu acho que isso acontece, mas eu fico na dúvida se teria como ser diferente diante do lugar que a gente é colocado socialmente. Porque não é como se a gente tivesse escolhido ficar nesse lugar onde a gente precisa disputar direito, onde a gente precisa disputar, a gente faz isso meio como uma questão de sobrevivência histórica. Eu não sei se teria como ser diferente, mas eu acho que pode ser diferente no futuro, né? Até hoje, e eu acho que quem faz dentro... uma das letrinhas que a gente não falou ainda, mas quem faz muito essa crítica é a galera do movimento queer, né? O queer justamente como essa não identidade, como um lugar que não é um lugar fixo, não é um lugar rígido, é um lugar onde a pessoa pode transitar por diferentes expressões. Quando o movimento queer se fortalece, isso cria uma super questão nos demais movimentos, né? No movimento de mulheres lésbicas, no movimento de mulheres trans, nos movimentos no geral, assim, porque, pô, ao longo da história vai afirmando, né? Sou mulher, sou lésbica. Sou mulher, sou trans. Sou homem gay. E aí, de repente, tem um movimento que diz, olha, afirmar esse tipo de coisa talvez seja um problemático. E isso cria uma super confusão no movimento. E a gente... E siga complexo essa... Exatamente, pô. Não sei se não tem... eu realmente não sei se tem como não ser complexo, porque a sexualidade humana, o gênero... O ser humano. É complexo. O ser humano. Ele não cabe nessas duas caixas que tentaram fazer a gente caber, que é o ser homem e o ser mulher. Isso, né? isso eu comento até hoje, porque pra mim é muito chato quando alguém chega pra mim e diz assim, nossa, mas você tá com uma calça feminina? Assim, tipo, sabe? Quando eu tô desmontado, tudo bem, sabe? Eu não acredito que as coisas têm que ter gênero, né? Tá te fazendo bem? Tá ótimo, sabe? Tá feliz? Tá feliz? Tá ótimo. E aí é maravilhoso. É maravilhoso, gente, é maravilhoso botar uma calça feminina, fica maravilhoso. Mas é ótimo, sabe? Tu poder se vestir da forma que tu quer se vestir, mas é chato. Tipo assim, tá se sentindo belíssima, chega uma pessoa e diz assim, mas essa calça não é feminina, essa blusa que tu tá, esse casaco que tu não tá, não gosto dessa coisa meio aqui, meio lá, tipo... Não é meio aqui, meio lá. Não te interessa como... Por que importa, né? Pro outro, né? Como o outro tá vestido. A sociedade cobra da gente, né? Que a gente seja de um jeito, e aí quando a gente foge dessa normatividade, a gente já tá sendo os monstrinhos, né? Imagina pegar todo mundo da casa, 7 monstrinhos, botar todo mundo lá dentro. É que já começa quando a gente percebe que toda a discussão é sobre a tua sexualidade ou com quem tu dorme, com o que tu faz na tua intimidade. Quem é o homem e a mulher da relação? Aquela pergunta, quem é o homem? Olha, o objetivo é não ter o homem. No caso, não tem. Nesse caso, inclusive, não tem, né? Mas toda a questão das pessoas é essa. Eu sempre quando eu falo em escolas, faço palestras, e eu sempre gosto de lembrar muito a minha avó. Minha avó Dorília, lá nos anos 80 e tantos, não é tanto assim também. Eu me lembro, assim, quando deu um assunto, né? Aquelas reuniões tomando chimarrão de tarde, né? A veiarada do bairro ali. E aí surgiu um assunto, eu tava ali brincando por perto, surgiu o assunto que tinha descoberto uma menina da rua com outra menina e a mãe estava tendo um ataque histérico, aquela coisa da época e normal para a época. E todo mundo comentando, e o que tu acha? E a minha avó lá, né, ela disse, eu acho pornográfico isso. E aí todo mundo, dona Dorília, viu? É um absurdo, é pornográfico. Ela disse, eu acho pornográfico vocês ficarem pensando o que as pessoas estavam fazendo dentro de casa fechada. Ela disse, eu acho que é pornográfico isso na cabeça de vocês. Ela disse, eu não fico pensando o que os vizinhos estão fazendo no quarto deles. E eu era criança e aquilo ficou na minha caça. Eu disse, minha avó tinha que estar aqui agora na parada livre comigo. Uma pessoa à frente do seu tempo. Ela era totalmente à frente, tem várias histórias dela. Lá na minha família, eu tenho um irmão que é gay, então, quando meu irmão contou, eu não precisei entrar no barco porque eu saí da barriga da minha mãe já de salto alto. Mas eu nunca precisei contar, mãe, eu sou gay, nunca precisei chegar nesse ponto, né? Mas aí quando meu irmão falou pra minha mãe, todo mundo assim, meu Deus, como é que o meu vô vai reagir? Militar, com 70 anos,
já, tipo assim, beirando ali, né? Meu avô, tipo assim, tá nem aí, sabe? Meu avô é a pessoa mais nem aí possível desse mundo. Às vezes, a primeira vez que ele me viu montada, ele disse assim, que isso, Jean? E eu assim, o que, vô? Esse teu cabelo tá mal penteado? É tipo esse tipo de coisa. Esse tempo eu cheguei na casa dele e disse assim, tá, Jean, quando é que tu vai arrumar uma namorada? Eu olhei pra ele, vô, eu sou a namorada. Aí minha avó começou a rir, meu avô começou a rir. Acharam sensacional, sabe? Meu avô é um amor, tipo, um beijo, vô. Então, estava lendo hoje sobre o assunto, né? Aliás, estava em todos os meios de comunicação. A grande questão vem de casa, né, Mariana? Jean, Eu acho que esse exercício que a gente acabou de fazer aqui, né, da Bianca contar um pouquinho da história dela, do Jean contar um pouquinho da história dele através da Zafira, acho que esse exercício, quando tu fez uma pergunta lá no início, né, sobre a minha profissão, e geralmente quando a gente escuta pessoas que estão nesse primeiro momento, que é o momento da afirmação inicial, né? Quando a pessoa está, pela primeira vez, afirmando para si, para os seus amigos, para as pessoas ao redor, o que ela é. Quem vai estimular que isso aconteça é as pessoas ao redor, né? Então, ouvir histórias de outras pessoas, saber que pessoas já passaram por isso e está tudo bem, e mesmo quando não dá certo, a pessoa pode se reconstruir, pode recomeçar, pode se fortalecer. É isso que estimula que a pessoa possa seguir sua trajetória, se entender da sua maneira. Então, por exemplo, a pessoa às vezes vem, né, para terapia querendo ouvir bastante do psicólogo, e eu, pelo menos, o que eu faço muitas vezes é indicar um canal de uma pessoa trans, indicar, sabe, exemplos, outras né? histórias de vida, porque a gente precisa agir em comunidade, né? Porque tu sabe o que tu vivencia, né? O que tu vivencia, Exatamente. né? Já que nossa casa muitas vezes pode ser hostil, a gente Quem precisa criar a consegue nossa chegar na casa. terapia da nossa população, Mariana? Da Quem terapia consegue privada, pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimo. Por isso que hoje tem muitos espaços que trabalham, assim, ocupações e que fornecem atendimento e acolhimento gratuito para a população. A gente precisa porque desse terapia é tipo de algo coisa. caro. Não tô Tu vai pedindo, pagar. não tô pedindo para que tu penses nisso. Mas assim como a gente tem que... Assim, não tô pedindo para que tu penses nisso, mas só dizendo que assim como a gente tenta, às vezes, prestar uma assessoria jurídica, aí, às vezes, lá na delegacia, a gente precisa também, às vezes, de psicólogo. Não tô querendo te induzir a nada. Mas o ideal fosse que a gente tivesse uma rede de atenção psicossocial fortíssima, pública, né? Porque que a gente não precisasse fazer esse trabalho como um trabalho militante, que isso pudesse ser parte de uma rede de acolhimento. De uma rede de trabalho. Mas também tem uma questão, né? Se muitas LGBTs têm vergonha de se assumir, até para si, vai chegar para um profissional e vai contar tudo aquilo que ele tem muita vergonha? Mas para o psicólogo e para o advogado não pode mentir. Mas Será? É difícil. É difícil. E outra coisa também que é bem importante, que lendo sobre família, a família tem vergonha dos outros. Na verdade, às vezes ela o problema não está em casa, no que ele pensa. Ele está preocupado com o vizinho. O que vão falar dele? Mas será vai ter que que comprar uma briga é um ali. problema do consultório isso? A pessoa não conseguir falar sobre essas... Acho que sim, especialmente é sempre difícil para a gente não criar mais caixinhas, né? Que nem a Zafira falou muito bem. Mas especialmente no que diz respeito a mulheres que são... a pessoas que são criadas como mulheres. E daí tô tomando esse cuidado porque eu tô colocando aqui, inclusive, homens trans, por exemplo, que infelizmente são tratados, não são reconhecidos na sua família. Recebem uma educação sexual que é muito submissa, no sentido de não falar sobre aquilo, não viver aquilo, não explorar o seu corpo. Então, a sexualidade se torna um tabu, inclusive para falar frente a um profissional. E aí, tanto para falar dos momentos de prazer, quanto, pior ainda, dos momentos de sofrimento. Então, existe todo um processo terapêutico que é inicial, que a gente... falar com as pessoas, tentar fazer quase que uma psicoeducação. Você sabe o que tu está sentindo? Tu entende que isso que tu está sentindo é tristeza? Tu entende que isso que tu está sentindo é uma violência? Tem todo um processo inicial para a pessoa entender o que ela está sentindo, porque se quer isso, ela consegue nominar muitas vezes. É bem difícil, né? Reeducar o ser humano ali, né?
É um trabalho de uma contra-educação, porque a gente é educado de uma forma que nos silencia. E daí a gente tem que fazer um trabalho de fazer falar, né? O acesso à saúde como um todo já é um problema para toda a população, mas para a população LGBT o acesso à saúde ele é bastante restrito também, né? E eu sempre puxo o assado para a invisibilidade lésbica também, porque a mulher lésbica no consultório é uma coisa absurda. Tua consulta no ginecologista, e eu não estou falando só de SUS e de UBS, de posto de saúde, eu estou falando da rede privada também. A consulta da mulher lésbica no ginecologista, ela para quando te perguntam qual é o teu método contraceptivo. Eu sou lésbica. E aí a resposta é, olha, o melhor método anticoncepcional é não fazer sexo com um homem, que é a melhor saída para não... E aí, ali, no momento em que tu fala que tu não usa anticoncepcional porque tu não faz sexo com homem... Tu já tá tendo que se assumir ali na hora. Tu já tem. E aí... termina ali as perguntas. Termina, porque a pessoa acha que estão alienígena. O médico para ali. Uma mulher Então tá bom. Mas daí ninguém mais fala de preservativo, ninguém fala de DST, ninguém fala... sabe? E tu fica ali. Como se precisasse só... Cria uma bolha naquele Se tu momento não e tem fica todo mundo... uma vida sexual ativa com um homem, então não precisa de muito tu não estudo, precisa pode ir pra de mais casa. nada disso. Tu tá salva. Então, tá salva, né? E como um todo é assim. Tu está salva. Gostar de homem é uma maldição. E ainda tem gente que diz que é opção ainda. É uma maldição. Hoje mesmo eu estava vendo um programa e estava falando sobre o assunto. Era um programa esportivo. E ele quis se colocar bem e falar, olha, né, tá, vamos ser contra o preconceito, pela escolha das pessoas. E aí me chama a atenção de novo isso. Até quem quer se colocar bem, e a gente está sempre caindo também nessa armadilha, né? Hoje eu conversei com a Mariana antes para cuidar pro jeito que a gente fala, né? Ele falou a escolha, a opção, né? E ele estava ali no programa da Globo, contratado, ele está preparado para falar aquilo, ele estava no dia que tem tinha que se acesso à falar. informação, né? E ele acesso. Não Não cabe é minha avó mais, nos anos né? 80. Não cabe Tem mais a acesso. gente chegar e dizer assim, ai, mas eu tô tão acostumado. Não. Tu tem ali a informação Por que diária, não pode falar todos os isso? dias, todos Por os que dias. não é uma escolha? Não é uma escolha, porque se fosse uma escolha, olha só, eu era a Angelina Jolie, rica, linda, como é que é? Embaixadora da ONU e ainda casada com Brad Pitt, pensa bem. Não, Não, com ele. não é mais, né? Não é mais. Não é mais. Não é uma escolha, isso tu nasce dessa forma, tu te entende dessa forma, tu sente dessa forma, não tem como escolher uma coisa dessa. Automaticamente a Acha que psicóloga. alguém... Todo mundo Todo olhando mundo para- olha para a psicóloga para ver se tá certa a resposta. A questão toda é que quem é que vai escolher ser excluído, ser Menosprezado, judiado. sofrer E de quem preconceito? gostar, né? Como é que tu escolhe de quem tu Quem- vai gostar? ninguém né? escolhe. Essa gente tá aí tudo chorando porque escolhem gostar da outra pessoa. Se alguém escolhesse alguma coisa com relação a sentimento, não tinha sofrência, né? Mariana, opção sexual. Eu sou um pouco mais radical nessa ideia nos últimos anos tem ficado, na verdade, assim, acho que a opção hoje, o que é opção de fato é a heterossexualidade. Eu acho que isso é uma opção. Depois de Pode 95 escolher, não existe mais héteros. Polêmica. Porque do meu ponto de vista, a sexualidade humana ela é extremamente diversa, né? Inclusive do ponto de vista da homo, da bi e da própria heterossexualidade. Ela é uma escolha para quem está dentro da norma, assim, né? Para quem está fora, seria basicamente, quando as pessoas dizem, né, que isso é uma opção, seria dizer, bom, então a pessoa está escolhendo ser violentada, ela está escolhendo... olha que é perverso dizer que é uma opção dentro da sociedade como ela é hoje, porque isso significa que nós, então, aqui a gente escolheu
Sofrer. Ver uma vida preconceito. de sofrimento, Falta de De direito. exclusão. quase como se a gente tivesse escolhido um lugar de vítima, e não como se tivesse um monte de agentes, de instituições, de pessoas tentando fazer a gente ser hétero, tentando fazer a gente se encaixar numa sexualidade. Então, por isso eu acredito que opção não é a melhor palavra. Ainda que também, acho que essa é a minha única ponderação em relação ao que a Bianca falou, quando, de fato, a gente nasce com uma série de sentimentos que a gente não consegue explicar, inclusive a sexualidade. Nem entender, nem explicar, nem entender. Minha única ponderação quanto a isso é a gente não entender a sexualidade como algo imóvel, assim, ao longo da nossa vida, porque a sexualidade é uma experiência. A partir do momento em que a gente... Hoje, lógico, a gente tem a gente se expressa de uma forma tão... A gente tem identidade de gênero, a gente tem uma forma de ser que é tão instituída, é a palavra que a gente usa, uma palavra difícil da psico, mas que quer dizer assim... a gente segue padrões. A gente segue padrões de ser homem, de ser mulher. E quando a gente diz que é homo, por exemplo, a gente está, de alguma maneira, se orientando por alguns desses padrões. Mas se a gente tiver uma sociedade onde não haja tantos padrões, talvez sequer essas nossas sexualidades, por exemplo, lésbica, gays, talvez sequer elas caibam para nominar o que a gente sinta. Mas hoje, no momento da nossa história... eu acredito que essas categorias são importantes e que não cabe a gente falar em opção. No futuro, se a gente tiver outra educação, outra forma de se relacionar, talvez a gente possa vir a falar em opção. Hoje, não. Hoje é uma repressão a sexualidade, na verdade, né? A lógica... Ideologia de gênero. Que é hétero, branca e a ideologia de gênero é aquela que diz que é o contrário. A ideologia de gênero, ela é hétero. Eu acho que ideologia, pra mim, né, o que parece, quando eu posso falar, a ideologia, eu fico sentindo que parece que a gente tá falando sobre, olha só, a ideologia dos triângulos da Bermuda, sabe? Que é uma coisa muito, muito, assim, meu Deus, que não vai ser desvendada, sabe? Eu fico assim, gente, não, calma. A decisão do STF, quando criminalizou a LGBTfobia, deixou bem claro esse ponto, e é uma coisa que a gente sempre fala. A ideologia de gênero, ela existe sim, ela é hétero. Porque tu é ensinado desde que nasceu, desde pequena, a ser heterossexual. A ter um padrão. Menina veste rosa, menino veste azul. O que te é imposto pela sociedade é ser heterossexual. E não o contrário, né? Ninguém é doutrinado em casa pelo pai e pela mãe. Há controvérsias. O pessoal que é contra o casamento homoafetivo acredita que uma criança criada por ela vai ser doutrinada para ser assim. E isso é um dos argumentos fortes para ser contra. Mas é justamente isso. O que dizem que é a ideologia de gênero, ela é inversa. Não, e aí né? Dizem que é ideologia de gênero porque tu tá ensinando as crianças, a população, os adolescentes a serem LGBT. Mas, na verdade, a ideologia de gênero, ela é inversa, ela é heterossexual. Tu ensina todo mundo a ser heterossexual. Eu queria fazer um pacto com o pessoal do Escola Sem Partido, da galera que é contra a ideologia de gênero nas escolas, que beleza, então não vai ter ideologia de gênero, então a gente não vai dividir menino e menina na hora de praticar esporte, então a gente não vai escolher a cor da roupa para usar, então a gente não vai, durante as aulas de religião, dizer que sexo é para reprodução, então não vamos falar. E vamos ver o que vai acontecer com as crianças. Arrasou, Mari. É mais ou menos por aí. Nós estamos num país em que a utilização dos banheiros está para ser decidida pela Suprema Corte, né, gente? Um banheiro, gente. Vocês pararam para pensar... se respeitar todo Vocês mundo, pararam tá para pensar certo. que a Suprema Corte É tudo muito mais fácil. Acabou o programa, é isso aí. Se respeitou, todo mundo acabou. Todo mundo se abraça agora. Gente, olha o absurdo. É uma coisa absurda. A Suprema Corte do país, aquela que julga presidente, que julga ex-presidente, que julga os maiores processos existentes, ela vai se reunir para decidir aonde a gente pode fazer xixi. Não tem o que fazer no Brasil. Você consegue compreender
Como é que o advogado se vê nessa história? A gente fica, não, o que a Suprema Corte vai decidir? Quem pode usar qual banheiro? Convicto isso, assim, ó. Eu acho convicto isso que homem tem que usar o banheiro de homem, mulher tem que usar o banheiro de mulher. E que, sei lá, trans façam na sacolinha e joguem no mato, sabe? É como se... Eu dei uma palestra para os professores, convidada pela professora Maitê Santarém, lá numa escola no Guajuviras, onde eles tinham um grande problema com o banheiro, porque tinha duas alunas transexuais e estava na confusão do banheiro, né? E tinham professoras que eram extremamente contra a utilização do banheiro, mas elas se justificavam e diziam assim, ó, não, então faz assim, usa o banheiro dos professores. Não, era uma solução, só que a pessoa se sentia mais, mais excluída ainda. E aí ela dizia, não, mas é que não pode. Daí eu peguei, conversando com as professoras, disse, tudo bem, tá. O teu sentido é que ela não sofra com a exclusão, mas tu tá excluindo ela mais ainda. Porque ela, cada vez que tem que ir no banheiro, ela tem que ir num terceiro banheiro. É como se a gente fosse um zoológico, assim, e estivesse dentro de uma jaula e alguém vai lá e faz. E aí eu perguntei pra ela, eu disse assim, alguma vez tu chegou na porta do banheiro, entra na porta do banheiro e daí cada um vai lá na sua cabine separadinha. Alguma vez tu chegou na porta do banheiro já com tudo de fora, genitália de fora, mostrando pra todo mundo? E ela parou. Eu disse, alguém vai no banheiro e faz isso? Eu digo, pelo amor de Deus, não me digam que os homens fazem isso, porque, né, eu uso banheiro feminino. Eu não sei, agora, não me digam que... Tinha os outros professores, vocês não me digam que isso é comum. Eu não quero ouvir. Mas quem é que faz isso? Então, assim, se cada um vai entrar no banheiro, vai na cabine, ninguém vai ver nada, qual é a diferença? Pra mim, banheiro não tinha que ter nem banheiro é banheiro. Banheiro é banheiro, Zafira, gente. Tu já tu montada, tu entra em qual banheiro? O que tiver mais perto. Mas se tu entra num banheiro masculino, tu sofre por isso? Eu tô acostumado muito... Como eu tô montado, eu tô acostumado a ir em lugares que são LGBTQIA+, então eu não tenho esse intuito, assim, eu vou escolher um banheiro, tipo, porque realmente os banheiros que estão lá são disponíveis. Claro que o banheiro feminino, ele é só feminino, homem não pode entrar, né, no banheiro feminino. Mas eu entro no banheiro tanto no feminino quanto no masculino. Mas em lugares que nem meu primeiro ano de drag, eu desfilei na Ubra, na igreja da Ubra, lá. E aí eu tava me maquiando no banheiro masculino lá, os alunos entrando, assim, eles entravam, tipo assim, olhavam assim, o que tá acontecendo aqui? Eu cheio de maquiagem em cima do balcão lá, me maquiando naquele espelho. Mas nunca cheguei a sofrer esse preconceito, assim, direto, sabe? Claro, o olhar, ele diz tudo, o olhar, ele é intuitivo, né? Mas como eu costumo ir em lugares LGBTs, então não tem esse discernimento, assim, sabe? Não tem nenhuma história de violência. Eu adoro porque eu é adoro, comum, né? eu adoro o Workroom. O Workroom é um bar, um bar na Cidade Baixa, que ele... Na hora que tu entra no banheiro, as duas cabines tanto faz, contanto que vocês lavem as mãos, sabe? Eu acho maravilhoso. Você use o papel, pode dentro da lixeira. Mas um grande problema são o shopping center e a escola. Principalmente a escola. É horrível, gente. A escola é horrível. A escola, na verdade, a maioria dos pais jogam as crianças dentro da escola lá dentro, assim, ó, sobreviva. Depósito de criança. E viram as costas e vão embora. E aquilo lá, eu acho que eu tô falando certo, vai te ensinar quem tu é, entendeu? Exatamente. A escola vai te mostrar quem tu é, e pela reação que os outros têm contigo, tu vai te tornar uma certa pessoa. Não é isso, Mari? Eu acho que sim. Foi pra escola? Esse lugar da psicóloga como especialista não cabe, porque, como eu falei antes, na psicologia a gente não aprende. A gente aprende essas coisas no movimento. Então, quem é do movimento, né? Porque na graduação em psicologia, infelizmente, a gente não tem uma educação voltada para a diversidade. Então, esse tipo de coisa que está falando é o que a gente aprende a ser crítico com o movimento, com pessoas como tu. Então, tá corretíssimo. Eu lembro quando eu era estudante, quando eu realmente contei para os colegas da escola, tipo assim, afirmei, sim, eu sou gay, qual o problema? Eu comecei a usar o banheiro masculino, agora eu lembrei. Comecei a usar o banheiro masculino e eu lembro deles entrando assim, o teu banheiro não é aqui, o teu banheiro é ali do lado. Por que tu tá usando o banheiro masculino se tu é gay? A gente tem medo de usar o banheiro porque o Jean tá indo no banheiro. E eu era o único gay assumido da escola. Acho que na parte da manhã eu era o único, assim, assumido.
E aí eu fiquei, tipo, daí eu lembro que teve o E movimento... muita gente sai da escola por causa Por disso. causa disso. E aí, só que eu sempre, tipo assim, dei muita cara a tapa. Tava tipo assim, vai me xingar? Então só um pouquinho. Eu lembro que teve o Grêmio Estudantil na época e eu montei uma chapa dizendo assim, gente, vocês podem ser quem vocês quiserem aqui na escola. Eu lembro que a minha chapa ganhou. E aí eu comecei a trazer, gente, vocês podem ser quem vocês quiserem, vocês estão livres. Aí tinha uma professora, a professora Estela, que ela montou uma tarde, assim, de apresentações artísticas e tal. E muita gente começou assim, gente, eu sou lésbica, eu sou gay. Aí a escola começou Coisa um lugar... de filme. coisa de filme, coisa de filme. A escola começou um lugar muito mais agradável, porque não tinha mais essa exclusão, sabe? Mas eu lembro que eu fui pioneira. Mas é que tu, Zafira, tu tem uma personalidade forte, uma autoestima forte, e tu consegue te posicionar. Autoestima forte. Depois tu fala com a Mariana que não. Eu acho que eu Na sei que tu consulta. quer chegar, eu acho importante essa linha aí. Mas o que não tem sai da escola. Isso, exato. O que não tem sai da Que escola. não tem se mata, E- que não tem exatamente, porque não vai mais conseguir ir na escola, porque vai ter infecção urinária, porque não vai no banheiro o dia inteiro, porque não sabe que banheiro vai usar. Não, Eu lembro muito de simplesmente no se ensino afasta. médio, na minha escola, antes disso, os alunos trocarem para de noite. Porque de noite era muito mais tranquilo tu querer ir num banheiro mais privado, porque não tinha aluno, sabe? Eu lembro, eu estudei 1 ano de noite, eram 4 salas tendo aula. Então imagina, um recreio tinha 20 pessoas, porque nem todo mundo ia na aula de noite. Então as pessoas se sentiam muito mais à vontade, não vou largar a escola porque o ensino é bom, mas eu vou trocar para outro turno, porque no outro turno eu vou conseguir ir no banheiro, eu vou conseguir me expressar de um jeito melhor. Tanto que muitas, e isso eu falo de verdade, muita gente mudou o turno. Eu lembro de homens trans que mudaram, de mulheres trans que mudaram Pra de ficar turno. mais confortável no outro E aí turno. tinha uma mulher trans que ela é uma mulher trans e ela era gótica. Então ela já andava todo de preto, vários piercing. Que alvo, né? Que no alvo, colégio, nossa, meu Deus. gente, era assim, ó, uma chuva de metralhadora em cima dela. Porque todo mundo queria entender o que é aquilo, quem é aquela ali, o que é aquilo ali, sabe? Quando não te diz respeito. Não te diz respeito, Só tem que respeitar, entendeu? E aí eu lembro que ela mudou o turno, e aí era um grupo de pessoas LGBTQIs nas salas que podiam se sentir um pouco mais à vontade quando trocava de turno. Mas é muito chato, porque o ensino à noite, ele, além de ter o perigo noturno, que nem todo mundo tem condições de ir para a escola de carro, nem todo mundo tem, né? Uma escola pública. O perigo na noite é o ensino, que ele é um pouco mais... ele é inferior. E se junta com um coleguinha, faz o trabalho junto. Se junta com outro coleguinha, faz a prova junto, porque é mais rápido, mais fácil, pra gente poder ir embora mais cedo, sabe? Eu lembro muito disso. 1 ano estudando de noite é muita coisa. Sabe tá que rindo? tem uma coisa... Eu lembrei da minha juventude também, fazendo prova junto. Sabe? É mais ou menos isso. Uma das coisas que tu falaste agora me lembra, né, que tu disse quando começou a criar, né, a Zafira, começou a te vestir, que te disseram, não, mas é perigoso porque vai ser prostituta, vai... Gente, nós vivemos num país em que a travesti, a transexual, ela aparece quando ela trabalha como garota de programa, quando ela é profissional do sexo, né? E quando é morta, é vítima de violência. Sim. E por que muitas vezes isso acontece? Porque não consegue se manter na escola. A educação é a primeira coisa, não consegue se manter na escola, não consegue... tem aquela série de questões, é o banheiro, é isso, é aquilo. Tu tens ainda uma questão que existe o Jean e existe a Zafira. Quem interpretar a Zafira como uma personagem não vai se chocar tanto em te ver num banheiro masculino. É engraçado isso, né? Porque não é a tua condição, não é a tua condição de vida. Mas imagina num lugar onde ninguém entende o que é drag. Exato, Vamos pensar que eu vá num bar que ninguém entende o que é drag e eu querer usar o banheiro masculino. Exatamente. As pessoas E vão assim, não tem uma coisa, Zafira, que assim... eu sou aceita porque eu sou engraçada e divertida. Claro. E aí é fácil entender aquela claro, figura óbvio, cômica, eu posso zoar com ela, ela vai óbvio, zoar comigo. óbvio. Espera-se isso de ti. Óbvio, aham. Tanto que eu digo assim, gente, eu não sou uma drag queen de comédia.
eu sou uma drag queen de bater cabelo. Eu faço show de apresentação de bater Por cabelo. acaso, tu é muito engraçada, mas enfim. Eu não sou de subir no palco e fazer comédia, sabe? E de querer que faça as pessoas rirem com a apresentação. Eu sou de dar close, de mostrar bate-cabelo, de girar a cabeça que nem Blade. Mas eu não tenho... Mas nos lugares héteros, eu tenho que ser desse jeito. Eu tenho que mostrar que eu sou engraçada, que eu sei fazer piada, que eu sei... É Que uma daí defesa. vai. Porque Porque daí aí vai. vai. Aí vai. Aí vai. Porque daí vale. Porque, daí vale, né? Mas justamente por quê? Porque o público LGBT, ele é mais... ele te cobra um pouco mais. Tu quer ser engraçado, então tu tem que ser engraçada de verdade, sabe? A Aí tu- cultura da Globo de que gay serve pra entretenimento e dar Isso. risada. É. Eu pensei em voltar, Simone, se tu permitir, Viu que no tava fazendo tema... uma No pesquisa tema, aí, tava eu vi fazendo que uma tava. pesquisa, pausei aqui, não, para fazer uma divulgação sobre o tema que a gente estava falando antes, da transexualidade, da travestilidade. Queria indicar o trabalho de uma colega, da Sofia Favero, que é uma psicóloga também, que escreveu um livro sobre infâncias trans. Vale muito a pena para Ai, quem que tiver maravilhoso. interesse. Nossa, isso é Exato. ótimo. Interessante. Vale muito a pena ir atrás. É um livro escrito por uma psicóloga, mas ela também trabalha, publica artigos, fala por aí. Então, é uma pessoa super acessível, né? Às vezes a gente sabe que as leituras dentro da temática LGBT não são muito fáceis, não são tão acessíveis para todo leitor ou leitora. Mas busquem a Sofia Favero, aí a Sofia depois vai me matar, que eu tô aqui, né? Busquem. E não falou sobre ela. Não, mas busquem o trabalho dela, é incrível, é muito bom, e é uma das precursoras a falar sobre isso, sobre infâncias trans no Brasil. E também queria indicar a exposição que está no Mars, que vai estar no Mars, a partir do dia... qual é o dia? Que agora eu perdi o dia, mas a partir da semana que vem, não me lembro exatamente o dia que começa... é chamada No Âmago da Transgressão, a história trans do Rio Grande do Sul, sobre a curadoria do Caio de Souza e do Morgan Lesmes, que a gente até conversou com eles para ver se eles não topavam vir hoje falar um pouco da exposição, mas não puderam, justamente porque estavam lá montando. E também aí para quem quiser começar a conhecer o que é o movimento trans e travesti no Rio Grande do Sul, que é super forte, super histórico, assim, super organizado. 2 dicas aí para quem quiser Eu conhecer. lembro que quando eu fui no Mars, em 2019, tinha uma guia que ela não é trans. E eu lembro que foi na escola ainda, eu estudei em 2019. O pessoal ficou assim, Jean, tu viu que a nossa guia ela é trans? Eu assim, gente, tudo bem. Vai ficar tudo certo. Ela não vai morder, não vai morder. Vai ficar tudo bem. Gente, a gente já passou de 1 hora e pouco de programa. Queria lembrar que nosso programa aqui pode ser assistido pelo YouTube, nosso canal até Play, e ser ouvido também pelo Spotify e Amazon Prime. Tá certo, Guilherme? Amazon Prime? Music. Para quem quiser escutar o nosso papo depois. A gente está tomando aqui a cerveja da Sapatista, que é feito por mulheres, que tem todo um conceitual de empoderar as mulheres, né? E que é vendido no Ninkasi. Não sei se vocês conhecem o Ninkasi. É um lugar lá de Porto Alegre, na Cidade Baixa, que é um espaço acolhedor, um espaço LGBTQIA+, ou LGLS, né? Então, vocês podem ir lá também. Vende a Sapatista lá e é um lugar bem, bem legal de conhecer. Considerações finais? Todo mundo olhou para mim. Claro, Bianca. Bom, eu acho que todo mundo deveria saber, né, que existe a Comissão da Diversidade da OAB, para quem sofre algum tipo de violência ou quer conhecer melhor os seus direitos ou quer ter alguma assessoria, enfim, saber que sabe que pode ser acolhido em determinado local, além dos convencionais, pode procurar a Comissão da Diversidade da OAB. A OAB na
Avenida Brasil, o número, claro que eu não lembro, mas é só procurar. Busca lá no Google, dá um Google. Pesquisar lá. Deixa eu bater aqui. Comissão da Diversidade Sexual do Estado também, né, da OAB estadual, lá na Washington Luiz, vão procurar, vão localizar lá. Tem a nossa presidente, a Gabriela Lorenzetti, maravilhosa também, os nossos colegas que podem, né, dar o entendimento e o suporte. Canoas tem delegacia especializada em atendimento a crimes de intolerância, tá? Seja LGBTfobia, seja intolerância religiosa, racismo, né? Quarta DP de Canoas, a delegada Tatiana está fazendo um trabalho excelente, é a delegacia da João Nicolau, no bairro Fátima, entre Fátima e Rio Branco, né? Procurem, denunciem, né? Sempre não deixem mais nem a violência no armário, né? Não é época de nada mais estar no armário. A gente tem que responsabilizar as pessoas, a gente tem que conscientizar as pessoas. E às vezes eu sou do princípio de que a educação é a base de tudo, e é no colégio, na escola, né, que a gente começa isso. Mas tem determinados momentos em que isso não adianta mais e a gente tem que responsabilizar as pessoas, chamar a responsabilidade para isso, tem que denunciar. Denuncia na OAB, denuncia na polícia, vai no Ministério Público, né, ali na Dr. Barcelos, ao lado do fórum, né, denuncia no Ministério Público, em seguida, né, na outra esquina ali a OAB, denuncia na OAB. Vamos fazer uma rede forte, uma rede em que nós consigamos garantir os nossos direitos. A gente tem que celebrar sim, a gente tem que comemorar, tem que tomar cerveja, fazer a propaganda da cerveja, mas a gente tem que lutar também pelos nossos direitos, se reafirmar. Não adianta ter crime de LGBTfobia se ninguém for lá denunciar. Ninguém vai ser punido, ninguém vai ser chamado à responsabilidade. Vamos fazer isso. Sempre me coloco à disposição, né? E as portas estão abertas para ti. Muito Quem quiser obrigada. te achar na internet. Tenho dúvida, quero saber se isso aqui se enquadra. Assim, o pessoal manda... Eu tenho a minha página no Facebook, ela é Bianca Hilgert Advogada. Meu Facebook é o Bianca Hilgert. O pessoal manda denúncia por ali. Hilgert. Hilgert. O pessoal manda ali, eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Eu sempre respondo. Eu não sei, o Instagram é @Bianca Hilgert Advogada. Tá marcadinho aqui, pois eu não tenho maturidade para rede social, gente. Eu sei usar o Facebook e sei usar o WhatsApp, é o suficiente para minha vida. Bianca Hilgert, a gente acha tu lá, Se né? escrever Bianca Hilgert no Google, eu vou aparecer. Perfeito. Tá? Que ruim te despedir de ti. Eu sou uma piada pra você. Isso é uma brincadeira pra você. Eu acho que quem quiser conhecer, né, a arte... Peraí, drag... de mim não foi. Não. Ai, agora tu te complicou a Simone. Uma situação ruim, olha aí. Quem quiser conhecer a arte drag, eu acho muito importante divulgar, né? Existem vários lugares em Porto Alegre que tem essa cultura drag e cultura artística também, né? Domingo, inclusive, vai acontecer a Parada de Luta em Porto Alegre. E tem vários lugares em Porto Alegre, como o Vitrô, o Biba, o Workroom, que é um lugar maravilhoso. Inclusive, dia 17 de julho eu vou estar no Workroom. Apareçam lá pra dar um merchan pra gata. E pra vaca, né? Quem quiser me seguir... Sabe, eu falei que se eu usar roupa de vaca de novo, ela vai sair dublando sozinho, sabe? Ela vai querer tirar meu cachê, então não dá. Meu Instagram é @vaquinhasa, porque eu me visto de vaca e isso aí. E meu Facebook é Zafira Zarkovics, mas segue só no Insta, porque o Facebook já faliu já. Muito obrigada, viu, Zafira? Quando sempre que quiser me chamar, fazer uma piada, sim. Mariana. Bom, acho que queria primeiro deixar muito aberto minhas redes sociais para quem quiser conversar, quem quiser um acolhimento, quem quiser conhecer como funciona a rede. A gente sabe que, infelizmente, a psicoterapia ela não é acessível para todo mundo, mas a gente trabalha em rede, a gente dá um jeito, a gente constrói, a gente se articula para que ninguém precise sofrer sua dor sozinho. Então, esse tem sido um pouco do meu trabalho nos últimos anos e fico totalmente à disposição. Inclusive, aqueles e aquelas que se encontrarem
com psicólogos e psicólogas que não respeitem a diversidade, façam denúncia ao Conselho Regional de Psicologia. É importante denunciar. O Conselho tem seus métodos para conversar, para de algum modo orientar esses profissionais. E também para que a gente possa entender de onde está vindo essa violência e construir espaços mais seguros. Acho que um pouco essa é a nossa tarefa, dentro de uma sociedade, infelizmente, que nos adoece tanto, nos faz sofrer. E, com certeza, não só eu, mas todo mundo que está aqui nessa mesa hoje é um aliado, então vamos se procurar. E eu queria propor que a gente feche com um brinde da Cerveja Zapatista Eu não, também. peraí, que eu tenho água aqui ainda. Mariana, quem quiser... Enquanto eu Tem tomo- água aqui. Eu enquanto estou termino- proibida Peraí. de beber antes de dirigir, então eu vou levar para casa. já tá aqui, mas Todo eu mundo tenho quer. água. Mariana, enquanto eu termino minha água aqui, Mariana, tu pode dizer, quem quiser te procurar, qual é o endereço? Ah, sim, perfeito. No Instagram, @Mariana com 2 N's, Rodrigues... perdão, não é isso, não. É Mariana com 2 N's, _ Rodrigues, mas eu acho que vai estar marcado também nas redes aqui, no YouTube e tal, na descrição. A pessoa Vai. pode nos achar. Deixa eu servir, então, pra gente Posso servir fazer. aqui? Não, Vai. Então, o brinde. Só pra... eu ainda tenho aqui. Pessoal, muito obrigado quem acompanhou, quem ouviu o nosso bate-papo aqui. Foi um prazer. Eu sou a Simone Dutra, redatora-chefe do Jornal Timoneiro. E estamos aqui reunidos hoje para conversar sobre esse tema tão importante que é o orgulho LGBTQIA+. Obrigada, viu, gente? De verdade. Aê, viva a diversidade. Orgulho. Pá!